Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não os deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Senhor, querido Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante do texto bíblico, com reverência, Senhor, com temor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo imenso milagre que é a revelação especial que o Senhor entregou a nós através da Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje nós podemos aqui expor o texto bíblico. E eu peço, Senhor, que o Senhor prepare o coração de cada um de nós a receber essa semente que será plantada, Senhor. E realmente a palavra de Deus venha com poder, porque o poder está nela e não em palavras de homens, mas sim na sua própria palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha com o teu Espírito, através do texto bíblico, transformando vidas aqui essa noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada nós tivemos o primeiro contato aqui com esse texto bastante conhecido da Palavra de Deus, que é essa oração modelo, a oração do Pai Nosso. E nós ficamos apenas restritos ao que implica nós chamarmos Deus de Pai Nosso. Hoje nós vamos progredir um pouco mais aqui na exposição, né? Essa oração que Jesus nos ensinou como um modelo, você observar, ela pode ser dividida em duas partes. Ela tem, ao todo, 6 petições diferentes que Jesus ensina nessa oração, onde três dessas petições elas fazem referência a Deus e outras 3 elas fazem referência a nós mesmos, às nossas próprias necessidades diante de Deus. Hoje nós vamos ver as 3 petições iniciais que fazem referência a Deus. Nós veremos que essas petições, elas são expressões de adoração ao Pai Nosso. Nós encontramos essas 3 petições, nos versos 9 e 10. E mais uma vez, o meu principal objetivo, irmãos, com essa série de pregações nesse texto, é que você nunca mais olhe para a oração do Pai Nosso da mesma forma. Que você compreenda cada detalhe que Jesus ensinou aqui sobre essa prática tão importante na vida cristã, que é a prática da oração. Então, segundo o modelo de Jesus, em nossas orações, toda vez que nós nos colocarmos diante de Deus, nós devemos iniciar com expressões de adoração a Deus. E Jesus nos mostra pelo menos 3 motivos que nos movem a adorar esse Deus, o Deus Pai. O primeiro é que nós devemos adorar a Deus por quem Ele é. O verso 9, Jesus diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembre-se, irmãos, do texto anterior, né? Jesus ele acabou de fazer uma crítica sobre a oração hipócrita, né? A oração daquele ator religioso, aquela pessoa que busca atrair a atenção das pessoas para si mesmo, né? O hipócrita ele quer passar através da oração uma aparência piedosa, uma aparência de pessoa religiosa. Além disso, Jesus também acabou de fazer uma crítica sobre as vãs repetições. Jesus mostra que as vãs repetições são artifícios religiosos, onde Cristo liga diretamente com o paganismo, né? A ideia de repetir frases sem sentido, fazer orações extensas, no sentido que essas orações elas se tornam demoradas pelo mero repetir palavras, porém desprovido de entendimento. Uma mera repetição de coisas, como se por muito falar, Deus fosse ouvir a sua oração. Jesus ensinou que seus discípulos eles não deveriam fazer dessa forma. Eles deveriam buscar a oração em secreto, ou seja, buscar um tipo de oração que tem como objetivo único atrair a atenção de Deus e não atrair a atenção das pessoas.
E também os seus discípulos eles não deveriam fazer uso das repetições sem sentido. As suas orações devem ser objetivas, devem ser claras, devem ser providas de total entendimento. Você deve entender aquilo que você está falando diante de Deus. E você deve entender e fazer tudo isso, Jesus coloca aqui como um princípio fundamental, porque Deus, como nosso Pai, Ele conhece as necessidades dos seus filhos antes mesmo de pedir. Então, não há necessidade de você ficar delongando orações e não sendo objetivo naquilo que realmente você precisa, você quer expressar diante de Deus, porque Ele sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E aí chegamos aqui no verso 9, que é onde ele começa, portanto vós orareis assim. Ou seja, Jesus está dizendo por causa disso, né? Por conta do que eu acabei de falar sobre oração hipócrita, sobre as vãs repetições, vocês orem desta forma, deste modo. Ou seja, a intenção de Cristo é apresentar um modelo de oração. Não é trazer uma oração para ser repetida sempre com as mesmas palavras. A oração do Pai Nosso, ela se tornou, com o passar do tempo, uma reza, né? Provavelmente, a grande maioria de nós aqui, tirando os mais jovens, eu tenho quase certeza que todos nós sabemos de cor esse texto, né? Nós sabemos ele memorizado, de tanto repetir isso. Mas não é esse exatamente o ponto que Jesus está combatendo, né? O não fazer repetições desprovidas de entendimento. Não simplesmente repetir algo, mas não entender aquilo que você está falando. E quando você faz repetições seguidas de algo, o que ocorre é que normalmente você vai começar a fazer aquilo de maneira automática. Quando você repete sempre a mesma coisa, você passa a fazer aquilo sem prover entendimento, no piloto automático, como nós dizemos. Imagine se todo domingo nós nos reuníssemos aqui e cantássemos os mesmos cânticos, sempre fossem os mesmos, que nós lêssemos o mesmo texto bíblico na leitura pública das Escrituras, sempre fosse o mesmo texto, se a pregação fosse sempre a mesma coisa, com o tempo, como será que a gente viria para cá e faria? Já sem prestar atenção naquilo que está sendo feito, é sempre igual, fazemos sempre igual, então quando você vê, você só está de corpo presente, mas sua mente está distante. É bom dizer também que não é sempre que é errado você repetir as mesmas palavras do Pai Nosso. Não é toda vez que você faz isso quer dizer que seja errado. A questão é fazer isso entendendo o que você está fazendo. É você repetir a oração consciente daquilo que você está falando. Porque o que a gente tem que sempre admitir é que há um risco muito grande de, com o tempo, de tanto repetir, isso começa a ser feito totalmente mecânico, sem nenhum tipo de entendimento. Então é muito mais seguro nós olharmos para essa oração de acordo com o contexto dela, como um modelo, porque é isso que ela realmente é. Nós devemos entender que o que temos aqui é uma referência para nos guiar na nossa vida de oração. Então nós devemos partir do princípio que nós não sabemos nada a respeito de Deus, e Ele precisou se revelar a nós, porque é impossível a nós adquirirmos conhecimento de Deus por nós mesmos, e não é diferente em relação à oração. Nós não sabemos como orar. Você crê em Cristo, se converte, e você não sai fazendo orações automaticamente, você precisa aprender como orar. E nós precisamos que Deus nos ensine até mesmo sobre isso. Eu jamais seja daquelas pessoas que dizem, não, mas eu falo com Deus do meu jeito. Eu não preciso aprender isso porque eu me relaciono com Deus da maneira que eu quero. Não. Fale com Deus da maneira como Ele te orienta a falar com Ele. Portanto, olhe para essa oração com outros olhos a partir de agora. Nós devemos usar as características desta oração para nos guiar nas nossas próprias orações. Portanto, como diz Jesus, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. A oração de modelo aqui de Jesus inicia com atos de adoração a Deus. E, em primeiro lugar, ele vai trazer uma expressão de adoração a Deus por quem Ele é. O Pai Nosso que
que estás nos céus. E sobre isso, irmãos, já teve uma pregação inteira aqui do ano passado, sobre o que significa chamar Deus de Pai Nosso. Então, brevemente, apenas recapitulando os pontos principais, quando você está chamando Deus de Pai Nosso que estás no céu, isso significa exaltar aqueles pontos fundamentais da própria natureza de Deus. Quando você diz Pai Nosso, você está dizendo que Deus é um ser pessoal, que Deus deseja se relacionar de maneira pessoal. De forma mais específica, Ele é Pai. Um Pai que conhece a necessidade dos seus muitos filhos. Significa também que Deus, Ele é um ser diferente de nós, porque Ele está nos céus. Ele não é um Pai como nós somos, mas Ele é um Pai que reina soberano nas alturas. Ou seja, Deus, o Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Nada é difícil demais para esse Deus. Ele possui poder para realizar todas as suas vontades. Ele é um Pai que está em todo lugar. E além disso, Ele é um Pai acessível, atencioso, que está sempre pronto a nos ouvir onde quer que nós estejamos. Nós podemos nos colocar diante dEle e falar com Ele. Conhecer Deus dessa forma, ter um correto conhecimento sobre quem Ele é, sobre o seu amor, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, enfim, tantas características, os atributos que a Bíblia nos revela sobre esse grandioso Deus, Ele só pode nos levar por uma atitude: santificado seja o teu nome. Então, ao nos depararmos com o Pai, o Deus das Escrituras, nós devemos santificar o seu nome. E nome aqui, irmãos, no texto, possui a ideia da natureza de Deus, aquilo que Ele é. Nós também usamos essa ideia do nome nesse sentido. Todos nós dizemos, temos um nome para zelar, Nós zelamos pelo nosso nome. A ideia é que nós temos um cuidado com a nossa reputação. O nosso nome, a nossa reputação indica muito de quem nós somos. E em Deus, a ideia de nome como um indicador da sua natureza é ainda mais forte, mais presente. Basta a gente olhar a lista de nomes que nós acabamos de cantar no cântico Deus Forte. Os nomes, esses nomes que Deus se atribuiu a Ele na revelação, eles revelam os atributos de Deus. Eles estão sempre indicando características da natureza do próprio Deus. Só que, diferentemente de nós, Deus não precisa se santificar, porque Deus é santo. E, portanto, santificado seja o teu nome, é o mesmo que dizer que o seu nome não seja desprezado. Deus, que tu sejas tratado como o verdadeiro Deus que tu és. Um Deus santo, soberano, poderoso, provedor, presente, o Deus forte. Então, de maneira bem prática, santificar o nome de Deus significa se apresentar diante dele em profunda humildade, em reverência, em honra, em gratidão. E aí então adorar Deus por quem Ele realmente é. Portanto, irmãos, sempre que você se colocar diante de Deus em oração, comece adorando Deus por quem Ele é. Lembre-se dos seus atributos. Traga à memória o poder de Deus. Lembre-se do seu imenso amor, da sua misericórdia. Lembre-se de cada atributo de Deus que saltam aos seus olhos como um ser infinitamente diferente de nós, nada limitado, um Deus que é eterno, um Deus que é infinitamente sábio. Toda vez que você se colocar em oração, comece por isso.
pensando sobre quem Deus é, lembrando tudo aquilo que você aprendeu sobre Deus, o seu poder, porque esse exercício, irmãos, de lembrar dos atributos que exaltam a grandeza de Deus, vai produzir um efeito extremamente importante e desejável. Quando você lembra dos atributos de grandeza de Deus, eles te diminuem. Eles nos colocam no nosso devido lugar. E isso faz com que a gente não caia no erro de entrar diante do trono de Deus de maneira orgulhosa ou se exaltando, como se nós estivéssemos no controle. E esse é um ponto fundamental, irmãos. O nome de Deus só é verdadeiramente santificado quando nós reconhecemos que nós não estamos no controle. Ele está no controle de tudo. Deus é soberano, não somos nós. Glorificar Deus por quem Ele é significa não apenas saber que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. O nome de Deus é santificado quando essa verdade de que Deus conhece as nossas necessidades sai daqui da nossa cabeça e invade o coração. Quando essa verdade transforma realmente o nosso ser, porque é só aí que eu vou conseguir realmente entregar minha vida para Ele. É só aí que eu vou conseguir realmente colocar minha vida nas mãos dEle e confiar que Ele sabe sempre o melhor para mim. Que proveito há chamar Deus de soberano com a boca, mas viver preocupado com o dia de amanhã? Viver atormentado com incertezas do futuro. O que será que vai acontecer? Sempre desesperado. Que proveito há chamar Deus de Senhor, mas aí eu faço parte de uma igreja que coloca o homem no centro. Fazer parte de pessoas que atribuem ao homem as decisões finais, inclusive do seu próprio destino. Que sentido tem chamar Deus de soberano, se isso não invade a minha vida? Nesses casos, irmão, você pode até falar o nome de Deus, mas esse nome não é santificado. Deus, Ele não ocupa o seu lugar de direito. E um Deus que não está no trono é um Deus falso. Um Deus que não reina soberano é um Deus falso, criado na cabeça de pessoas orgulhosas, que tentam se colocar numa posição de autoridade superior até mesmo ao Criador. E fazer isso é uma loucura sem tamanho. Nós devemos individualmente, em nossa vida comunitária, ou seja, na igreja local, adorar a Deus por quem Ele é de fato. Soberano Senhor, Rei da glória, majestade nas alturas. Esse Deus seja santificado no meio de nós. Ao nos colocarmos em oração diante de Deus, o Pai Nosso, lembre-se, irmãos, inicie com um exercício de exaltação por quem Deus é. Isso vai fazer com que você diminua na presença de Deus. Isso vai fazer com que você santifique o seu nome. Em segundo lugar, quando orarmos, devemos adorar a Deus pela redenção. No versículo 10, na primeira parte, nós temos a segunda expressão de adoração a Deus no modelo aqui apresentado por Jesus. Venha o teu reino. O reino dos céus e o rei deste reino celestial são os temas principais do Evangelho de Mateus. O apóstolo aqui, ele escreve o seu Evangelho para apresentar Jesus como esse rei que chegou para inaugurar o tão esperado pelo judeu reino de Deus. Portanto, irmãos, orar, venha o teu reino, dentro da perspectiva de que o reino já chegou, o reino já rompeu por meio do Messias, do rei que está entre nós. E devemos lembrar, irmãos,
que esse não é apenas um reino físico e político, tá? Isso faz parte do reino, é uma verdade, mas há outro aspecto extremamente importante, que é que o reino de Deus também é um reino espiritual, é o reino da redenção, é o reino da reconciliação com Deus, um reino onde existe perdão de pecados, existe purificação, santificação e um dia glorificação. Então esse aspecto espiritual do reino dos céus, ele já existe, porque Cristo reina no coração dos seus discípulos. Eu creio que a melhor maneira de entendermos a ideia de reino, o conceito de reino dos céus, reino de Deus, tão presente no Evangelho de Mateus, é na perspectiva do já, mas ainda não. O reino ele já chegou. Cristo ele inaugurou o seu reino enquanto esteve entre nós. Nós podemos já desfrutar dos benefícios desse reino. Por exemplo, nós desfrutamos desde já da salvação, da comunhão com Deus, nós desfrutamos de paz, desfrutamos da habitação do Espírito Santo. Porém, ainda não desfrutamos do reino na sua totalidade, porque o reino ainda não foi consumado. Então, dentro dessa petição de adoração a Deus, existem dois aspectos importantes que nós devemos ter em mente quando nós falamos venha o teu reino. Quando nós nos colocamos em oração, nós iniciamos com a expressão de adoração por quem Deus é. E agora nós adoramos a Deus pela redenção, pela salvação individual e pela extensão da redenção por todas as pessoas que se submetem ao Rei Jesus Cristo. E você quer um motivo maior que te leve a adorar a Deus do que saber que você foi redimido em Cristo? Precisa de mais algum motivo para você entrar em oração e começar com expressões de adoração? Saber que em Jesus Cristo você encontra a redenção. Quando isso é falado, irmãos, isso causa alguma reação em você? Quando você escuta, olha, Jesus te redimiu. Isso deve nos causar algo. Ou talvez você não tenha entendido ainda o que isso significa. E se eu pedisse para algum de vocês vir aqui na frente e explicar o que significa redenção? Porque talvez seja a música favorita da maioria das pessoas, né? O cântico que nós cantamos, redenção. Cantamos em alta voz, adoramos cantar esse cântico, belíssimo cântico. Mas será que você seria capaz de explicar o que significa o título dessa música? O que significa a palavra redenção? A palavra redimir, irmãos, ela significa comprar os direitos. Esse foi um termo usado especialmente para falar sobre a compra da liberdade dos escravos. Aplicar esse termo, a palavra de Deus aplica o termo redenção em relação à morte de Cristo, e isso é muito significativo. Porque se nós somos redimidos por Cristo, a consequência direta é que a nossa condição anterior era uma condição de escravidão. Significa que Deus comprou por meio de Cristo a nossa liberdade. E agora nós não somos mais escravos. Mas aí a gente pergunta, mas escravo do quê? Pastor, eu não sou escravo, não. Sim. Ou você é, ou você era escravo. Escravos do quê? Do pecado, irmãos. A lei do Velho Testamento serviu para nos mostrar a nossa escravidão. Repare o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, verso 13 e capítulo 4, verso 5. Ele diz, mas Cristo nos resgatou. Do quê? Da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. No capítulo 4, assim nos fez o quê? Pecado? Ele se fez pecado por nós, para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Jesus, ele pagou o preço da nossa libertação do pecado. A sua morte foi a troca pela sua vida. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro
que a redenção só é possível pelo sangue, ou seja, pela morte de Cristo. Em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E aí Hebreus 9, 22 explica a necessidade da morte da cruz. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. A má notícia consiste na nossa escravidão. Nós todos precisamos da redenção. Não há uma única pessoa que não precise de redenção. Essa é a nossa condição natural, ou seja, todos nós nascemos iguais, em uma condição particular, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. A má notícia é: todos nascemos escravos. Os bebezinhos que virão, a certeza que nós temos é que eles nascem escravos. A boa notícia é que a redenção que encontramos em Cristo nos liberta dessa condição. Romanos 3, 23 e 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou ainda, no capítulo 5, verso 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, eu vejo muitas pessoas usando só esse trechinho do verso 20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí essas pessoas aplicam isso sobre a vida específica de uma outra pessoa, né? Eles dizem: ó, fulano se converteu, mas também era pecador aquele homem, né? E onde superabundou o pecado, agora superabundou a graça. Tá aí, olha aí, né? Deus gosta dessas pessoas realmente más, né? É uma aplicação totalmente fora de contexto, irmãos. Paulo, nesse texto, ele ressalta o tamanho da boa notícia que nós temos no Evangelho. Ele está dizendo: olha quão boa é essa notícia, perto da má notícia da escravidão. Todos éramos escravos do pecado, mas olha os benefícios que nós encontramos em Cristo. E aí você vai aos privilégios da redenção. Você tem, por meio da redenção, perdão de pecado, justiça, libertação da maldição do pecado, adoção à família de Deus, libertação da escravidão, paz com Deus. Você tem a habitação do Espírito Santo na vida de cada um que crê. E todas essas coisas são desfrutadas desde já. E nós temos ainda mais. A redenção nos concede vida eterna, que será desfrutada quando o reino for consumado. Ser redimido é ser perdoado, é ser santo, é ser justificado, é ser abençoado, é ser livre, é ser adotado, é ser reconciliado. Agora faz sentido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. As ruas dos céus, elas vão estar cheias de ex-escravos. Ex-escravos que encontraram reconciliação, perdão, que foram livres do seu pecado. E esses escravos celestiais, eles foram libertos não pelos seus próprios méritos, porque eles mereceram ser libertos. Os escravos que estarão lá libertos, eles foram libertados por causa de Cristo e unicamente por Ele. Não é de se estranhar que quando nós pegamos um relato da visão de João sobre os acontecimentos finais, nós temos um texto em Apocalipse onde aparecem os escravos redimidos cantando uma canção de louvor ao Redentor que foi morto. Apocalipse 5, 9 e 10. João relata que ele viu esses ex-escravos e eles entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado
e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Éramos escravos do pecado, condenados à separação eterna de Deus, e Jesus vem e paga o preço para nos redimir. O sangue de Cristo resultou na nossa libertação da escravidão do pecado. Foi o sangue de Cristo que nos resgatou das consequências eternas deste pecado. E qual a consequência de se entender isso? Quando você realmente compreende, quando isso se torna verdade para você. Que uma coisa é você entender intelectualmente, outra coisa é isso virar verdade no seu coração. Quando isso se revela para nós de maneira verdadeira e invade o nosso coração, nós somos automaticamente levados à adoração. Automaticamente a gente se coloca diante de Deus louvando essa imensa graça e misericórdia. Portanto, irmãos, quando você se colocar diante de Deus, o Pai Nosso, em oração, lembre-se da redenção que encontramos no sangue de Cristo. Lembre-se do que tudo isso significa, dos benefícios gratuitos, e adore Deus por isso. Para encerrar esse ponto, irmãos, eu gostaria só de fazer uma aplicação prática sobre a extensão da redenção, que é a salvação alcançando, como disse agora o apóstolo João em Apocalipse, a redenção que alcança pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. É importante sabermos, irmãos, que a oração, para que o reino venha sobre o mundo, para que o reino realmente invada o coração das pessoas, para que Cristo reine no coração de todos, essa oração ela não anula a nossa necessidade em nos esforçarmos para isso. Como Cristo passou a reinar no nosso coração? No meu coração, no seu coração. Qual foi o ponto de partida? Em algum momento você escutou uma pregação. Em algum momento alguém falou do Evangelho para você. E nesse sentido, a extensão do reino de Deus depende dos nossos esforços. Porque nós estamos neste mundo em uma missão. Tem que haver pregação. Tem que haver discipulado. Bíblias precisam ser distribuídas. Que Deus abra os nossos olhos para as missões. Nós temos visto, durante esses últimos tempos, Deus tem enviado pessoas de outras cidades para conhecer a igreja. 3 semanas atrás veio um rapaz de Cruz Alta, não encontrava a igreja, veio até aqui. Semana passada tinha uma família de Não Me Toque, que veio porque não tem igreja. Deus tem enviado pessoas. Ele quer nos mostrar algo com isso. Isso é sinal que existe um campo imenso ao nosso redor, onde não há pregação, onde não há o Evangelho sendo pregado. Coloque isso em suas orações, irmãos. Ore. Para que Deus haja no nosso meio, para que a gente seja levado de alguma forma ou outra. Se alguém me perguntar, eu não sei como começar. Mas eu confio que Deus vai nos guiar nisso. Mas não esqueça de orar por isso. Há muita gente, nosso estado é muito carente do Evangelho. E Deus tem se revelado a nós com o Evangelho puro e simples. Que a gente faça a nossa parte. A gente não precisa ir para a Coreia do Norte. Se alguém tiver o chamado, glória a Deus por isso. Mas a gente deve fazer missão onde nós estamos. Todos nós somos missionários aqui. Que Deus nos use, irmãos. Peça que Deus lhe use, que Deus use essa igreja. Então, ao nos colocarmos em oração diante de Deus, o Pai Nosso, lembre-se, inicie sempre a sua oração com expressões de adoração a Deus. Lembre quem Deus é de fato. Traga os atributos de Deus diante de ti, para que você diminua e ele cresça. Adore a Deus pela redenção, pela salvação, pelos efeitos da redenção na sua vida. E por fim, ao nos colocarmos em oração diante de Deus, expresse a sua adoração pela consumação. A terceira expressão de adoração aqui no Pai Nosso, nós encontramos na segunda parte do verso 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Essa é uma declaração de adoração ao Deus Pai soberano. É uma declaração de quem confia em quem Deus é, no imenso poder do Senhor. É uma declaração de quem se humilha diante dele, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, é uma petição que adora o Senhor, porque deposita sobre ele total confiança. Senhor, seja feita a tua vontade. Então, o foco de alguém que fala esse tipo de coisa certamente não está em si mesmo, está em Deus, em quem ele é. Está confiando totalmente nele, não está olhando para os problemas, para as suas próprias necessidades, mas está confiando e reconhecendo o que diz o verso 8, que o Pai sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Agora existe uma questão interessante aqui. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração para que a vontade de Deus seja completada aqui na terra como ela é completa no céu. E vontade de Deus se refere à vontade revelada de Deus. As vontades que Deus revelou a nós por meio da lei, por meio da palavra, por meio da Bíblia. É isso que Jesus está orando aqui. Seja feita a tua vontade, aquela vontade que Deus havia revelado. Então, em relação à vontade revelada de Deus, essa é uma vontade que não está sujeita às nossas orações. A vontade revelada de Deus não pode ser mudada, não pode ser adiada por causa das nossas petições. Os planos de Deus jamais são frustrados, porque Ele faz tudo aquilo que deseja. Então, por isso que essa não é uma petição de que a vontade de Deus seja feita, porque ela corre o risco de não ser concretizada. Mas é a declaração de uma pessoa que adora o Pai e deseja com todo o coração que essa vontade, que é certa, ela seja completada imediatamente. Que ela venha logo. Que ela venha se fazer presente entre nós da mesma forma como ela já acontece no céu. E se nós focarmos o contexto imediato aqui, do texto, a oração que Cristo está realizando, essa oração para que a vontade revelada de Deus fosse realizada, incluía mais do que apenas a consumação final. Mas Jesus, ao orar, faça-te a vontade, Jesus estava olhando para uma cruz, logo ali na frente. Por quê? Porque a vontade revelada do Pai dizia que a crucificação seria necessária. O sacrifício deveria ser feito. E ele foi feito. Agora, quando nós oramos, Jesus, faça-te a tua vontade, complete logo essa tua vontade aqui. Venha consumar o teu reino entre nós. Para nós hoje, irmãos, esse desejo e essa declaração, esse ato de adoração pela consumação da vontade de Deus, orar dessa forma, se você realmente se coloca diante de Deus e conscientemente você deseja isso, Senhor, volta logo. Pai, que a tua vontade seja finalizada aqui na terra. Isso revela muito sobre nós como discípulos. Se nós realmente queremos isso. Paulo, em Filipenses 1:23, ele diz: eu estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, que me seria muitíssimo melhor. Paulo ele não está expressando um desejo sombrio pela morte. Não, ele está expressando um desejo de estar com Cristo. Não era a morte que seria muitíssimo melhor para ele, mas estar novamente na presença de Cristo. Isso é o que ele mais desejava. E o que me parece ao olhar para a igreja evangélica de maneira geral, é que esse desejo que queimava no coração de Paulo, desejo pelo dia que ele iria se encontrar com o seu Redentor, algo tão comum nos primeiros séculos da igreja, você vê isso presente por meio dos martírios. Esse desejo, irmãos, parece ter meio desaparecido nos nossos dias. Ao meu ver, irmãos, as pessoas têm se apaixonado tanto por essa vida e por esse mundo, que elas vão atrás de Cristo nas igrejas com o intuito de desfrutar de bênçãos de Deus, mas que elas possam desfrutar aqui na terra. Não existe o desejo de desfrutar bênçãos eternas. Os crentes de hoje estão muito mais por orações do tipo: Senhor, seja feita a tua vontade. Venha consumar o teu plano, mas não se apresse muito.
Não precisa ser hoje. Porque tem muita coisa que eu quero fazer ainda na minha vida. Eu tenho muitos planos para concretizar. Então, seja feita a tua vontade. Se puder, deixar para amanhã, um outro dia. Olhe para a quantidade de igrejas que têm abraçado o Evangelho da prosperidade. O Evangelho onde o foco total está no hoje. Está nessa vida. Está no aqui e no agora. Né? Você vai atrás desse Evangelho para desfrutar de prosperidade, sucesso e bênção agora. Não é pregado nada eterno. E a pergunta que fica, qual que é a razão disso? Por que em nossos dias pessoas que se dizem cristãs, elas não anseiam, não desejam o retorno de Cristo? E eu vou listar 2 fatores principais. Primeiramente, a culpa é da má teologia, que predomina nas igrejas evangélicas. O foco principal do que é ensinado sobre Jesus é o poder que Cristo tem de realizar milagres. É exatamente a intenção dessas pessoas que estavam aqui no Sermão do Monte. O sermão inicia dizendo que havia uma multidão atrás de Jesus. E eles estavam ali porque Jesus estava curando, estava realizando milagres. Muitos estão ali por causa daquilo. Eles querem o poder que Cristo tem de realizar coisas. Então as pessoas que hoje frequentam as igrejas da prosperidade, igrejas que prometem curas e milagres, não muda desse povo aqui. O que acontece é que não existe um interesse real em Jesus. Só há o interesse naquilo que Cristo pode fazer por mim. Então, o único atrativo que existe em Cristo é o que Ele pode fazer. Os crentes olham para a redenção, que nós vimos no ponto anterior, como uma espécie de acordo comercial, no qual ele só precisa aceitar ou não aceitar. Está aqui o acordo. Jesus tem a vida eterna. Basta o quê? Você deve aceitar esse acordo. E transformar a redenção em um acordo que você só precisa aceitar, vai trazer uma consequência, que é o fato de você não se importar. Você não se identifica com o autor da redenção. Mas você só quer saber da redenção em si. Pouco me importa quem que é o autor do acordo. Eu quero logo assinar esse contrato. Eu quero os benefícios do acordo. E aí eu vou propor um teste para vocês, para tentar simplificar esse conceito. Não é raro, irmãos, você encontrar pessoas que ao falar de céu, de consumação dos tempos, e aí você pensar naquele momento da chegada no paraíso, é o momento que você vai entrar no tão sonhada vida eterna, no nosso descanso, no local que Deus tem preparado. E aí essas pessoas, elas vislumbram como um momento auge de alegria, de momento de felicidade, o seu encontro com os seus familiares lá. Qual vai ser o melhor momento quando eu chegar no céu? Eu vou encontrar meu pai, minha mãe, eu vou encontrar meu filho. Esse momento vai ser tremendo. Sabe por que isso ocorre, irmãos? Porque as pessoas olham para a redenção como um mero benefício. Mas não existe um relacionamento pessoal, emocional, com o autor da redenção. Paulo não era assim. Para ele, muitíssimo melhor era estar com o Redentor. Quem você mais quer encontrar na eternidade? Irmãos, essa pode ser uma pergunta simples, até besta. Mas ela pode falar muito do seu relacionamento com Deus. Ela pode falar muito sobre o seu entendimento, sobre questões fundamentais da fé cristã. Eu brinco com a Isabela, eu digo, filha, quando você chegar no céu, eu vou estar atrás de Cristo. Só esperando o Cristo te abraçar, para mim te abraçar na sequência. Eu tento fazer entender que o que importa mesmo é ela chegar e encontrar o Redentor. O pai, a mãe são secundários. Nosso desejo é ver Cristo vindo ao nosso encontro. Pelo menos é assim que deve pensar o cristão. Era assim que Paulo pensava. Paulo não diz muitíssimo melhor encontrar meu pai e minha mãe na glória.
muitíssimo melhor eu estar com Cristo. Outro motivo pelo qual as pessoas não desejam ardentemente a consumação da vontade de Deus é porque os cristãos se sentem tão bem neste mundo, eles não têm um real desejo de deixar. A esperança da vida eterna, ela se tornou só um seguro contra a morte. Eu creio em Cristo porque eu quero estar seguro que se acontecer alguma coisa, eu vou entrar lá, vou escapar da parte ruim. Enquanto temos saúde, enquanto temos conforto, enquanto temos recursos para desfrutar as coisas boas deste mundo, por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Tá bom assim. Se eu estou tão bem vivendo aqui, por que eu vou querer que isso acabe? Cuidado, irmãos. Porque se nós formos realmente filhos de Deus, o nosso Pai, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que a gente desapegue deste mundo. Se você ama este mundo mais do que você almeja a eternidade, cuidado. Porque muitas vezes Deus, se você é filho, Ele vai fazer isso da maneira ruim. A história nos revela que Deus usou em diversas vezes de tribulação e de sofrimento para trazer essa realidade aos olhos da igreja. Parece que em muitos casos é só assim que faz com que a gente almeje e deseje a consumação. Estar passando por momentos difíceis, por tribulações, por dificuldades, por sofrimento. Parece que é só nesses momentos que a gente consegue colocar os nossos olhos realmente naquilo que tem valor. Mas que não seja assim conosco, irmãos. Que a nossa oração e desejo seja sempre: Senhor, volte logo. Venha logo consumar o seu plano nessa terra. Que o nosso desejo seja estar com Cristo, porque isso é muitíssimo melhor. Então, ao nos colocarmos em oração diante de Deus, Pai nosso, lembre-se, inicie com um exercício de exaltação por quem Deus é. Em segundo lugar, quando nós oramos, nós devemos adorar a Deus pela redenção. E em terceiro lugar, ao nos colocarmos em oração diante de Deus, o adore pela consumação, pela vontade de Deus, que certamente será feita e consumada, assim na terra como no céu. Jesus nos mostra que a verdadeira oração só é feita quando nós nos relacionamos pessoalmente com Deus. Um relacionamento de pai e filho, onde o fundamento desse relacionamento é a adoração e a submissão à sua vontade. E não se engane sobre isso, irmãos. Só repetir a oração do Pai Nosso não faz de você um filho legítimo. Você precisa adorar, render louvores a Deus por meio de um correto conhecimento sobre quem Ele é. E jamais pense ser possível se relacionar com Deus sem adquirir conhecimento da palavra de Deus. Houve um homem chamado Karl Barth, que é o pai da chamada neo-ortodoxia, e ele dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus, que o cristão deveria buscar um encontro experimental com Deus. A autoridade do relacionamento com Deus está na experiência subjetiva do indivíduo, ele dizia. E muitos cristãos nunca ouviram falar de Karl Barth, mas se relacionam com Deus desse jeito. Acham que as suas experiências possuem autoridade maior do que a própria palavra de Deus. Não caia nesse erro. Deus se revelou a nós por meio da Bíblia. E aqui Ele nos ensinou de maneira objetiva como devemos nos relacionar com Ele. É apenas aqui que nós encontramos informações sobre a redenção, sobre a consumação, esses dois motivos que Jesus alistou aqui que devem nos levar em adoração ao Pai. A experiência subjetiva, ela jamais traria esse tipo de informação ao homem. Você precisa da palavra de Deus. Portanto, se esforce, irmãos, para conhecê-la cada vez mais. Então, meu desejo e oração, irmãos, é que de hoje em diante, toda vez que você se colocar em oração, inicie com expressões de adoração a Deus. Faça um exercício em recordar quem Deus é. Lembre-se dos seus atributos.
lembre-se da redenção, recorde da sua antiga escravidão e adore a Deus pelo milagre da salvação. E por fim, adore a Deus pelas suas promessas sobre a consumação. Medite sobre a alegria do momento que será quando você encontrar o seu Redentor. Medite no dia que você puder abraçar o próprio Senhor Jesus Cristo. Na próxima semana, irmãos, nós vamos continuar a análise aqui dessa oração modelo, que foi ensinada por Jesus Cristo. E nós vamos entrar nas 3 petições finais, que agora serão feitas em referência a nós mesmos, às nossas próprias necessidades. Vamos orar.